Paz e bem a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Viviane e esse é o canal dos Pequeninos do Reino. Eu quero convidar você para ser um evangelizador com os pequeninos. De que forma que vocês podem evangelizar conosco? Se inscrevendo em nosso canal, deixando aí o seu like e também compartilhando os nossos conteúdos. Assim vocês estarão nos ajudando a evangelizar e nos ajudando, vocês também estão sendo um evangelizador conosco. E desde já nós te agradecemos. Deus te abençoe. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo e o que Ele me diz. Vem me seguir. Estamos aí dando continuidade à nossa série nesse mês vocacional. Vocação, um chamado de amor. O tema do vídeo de hoje é: Eis-me aqui, Senhor, faça em mim segundo vossa vontade. Vamos falar também um pouco da vocação religiosa e vida consagrada. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocação é um chamado do Senhor. É Ele quem escolhe, é Ele quem chama e é Ele também quem capacita. A iniciativa, meu irmão, minha irmã, ela é toda de Deus. Às vezes nós respondemos à vontade de Deus, chamado do Senhor, às vezes vivemos uma determinada vocação e nós achamos que foi iniciativa nossa, porque nós gostamos daquela pessoa, eu resolvi casar, porque eu gosto de servir a Deus de uma forma maior, eu resolvi ser padre, resolvi ser uma religiosa, ou resolvi servir lá na igreja em alguma pastoral. E nós achamos que a iniciativa ela é nossa. Mas, na verdade, a iniciativa primeiro ela foi de Deus. Deus, ele chama a todos. E você já parou para pensar por que você tem vivido essa vocação que Deus te colocou? Por que você foi chamado à vocação do matrimônio, por exemplo? A ser um pai, a ser uma mãe de família? Na vocação que você está ali, está a vontade de Deus. Você como padre, você como religioso, na vida religiosa, que é o tema desse vídeo de hoje, vida religiosa e vida consagrada. Você já parou para pensar que ali está a vontade de Deus? E só fazendo a vontade de Deus é que nós vamos ser plenamente felizes. Nós precisamos compreender isso. Você vivendo bem a vocação do matrimônio, você será feliz. Você respondendo ao chamado de ser um bom padre, de ser um bom religioso, uma boa religiosa, de se consagrando ao Senhor, de servindo a Deus de forma plena, de forma feliz. Só assim você e eu nós seremos felizes. Só assim nós seremos realizados. É respondendo ao desejo de Deus que nós vamos encontrar plenitude onde nós estamos. E quantas pessoas hoje, elas se sentem perdidas. Por quê? Porque insistem em querer fazer as coisas do jeito delas. E nós que somos cristãos, escolhidos por Deus, nós temos que fazer as coisas do jeito de Deus e não do jeito nosso. Durante toda a nossa caminhada, o Senhor vai sempre nos recordar que somos escolhidos, que somos amados, que somos servos escolhidos por Ele. Logo, precisamos responder a essa graça, porque ser um escolhido de Deus é uma graça muito grande, meu irmão. Você que está aí, que me ouve, que tem um chamado ao matrimônio, que bênção, que graça. Você que está aí, que tem um chamado de ser um padre, que tem um chamado que é o tema
desse vídeo de hoje, há uma vida religiosa, há uma vida consagrada, há uma consagração maior a Deus. Que graça! Então é graça de Deus nós respondermos ao chamado do Senhor. E olha só o que nos diz lá em Lucas, capítulo 1, versículo 38, olha só a resposta de Nossa Senhora, a proposta de Deus para ela. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que é o tema do vídeo de hoje. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim não a minha vontade, mas a tua vontade. Nossa Senhora, ela sabia que a proposta ela era desafiadora, porque ela não conhecia nada daquilo que Deus estava propondo para ela através daquele anjo. Mas ela sabia que Deus tinha o melhor para ela. E nós temos que agir como Nossa Senhora, meu irmão, minha irmã. Se você hoje se sente chamado pelo Senhor a viver uma determinada vocação, a viver a sua missão, não relute, não resista. Quantos pensamentos errados o mundo tem colocado na nossa cabeça para que a gente não responda à vontade de Deus? Para que a gente não case, para que a gente, para que não seja um padre, para que não tenha uma vida religiosa, uma vida consagrada, para que não sirva a Deus em alguma pastoral, em alguma comunidade. Quantas ideias erradas o mundo tem colocado na nossa cabeça para que a gente não faça a vontade de Deus. E não fazendo a vontade de Deus, nós seremos pessoas frustradas. Nesse domingo, a igreja traz para nós a reflexão da vida religiosa, da vocação religiosa e vida consagrada. De repente você que me ouve tem esse chamado, mas está relutando, porque são muitas as ideias erradas que as pessoas têm colocado na sua cabeça. De não se oferecer a Deus, de não servir a Deus, de não se consagrar a Ele. Aquele que é chamado a uma vida religiosa, a uma vida consagrada, ele tem esse chamado de servir a Deus e aos homens. É um serviço maior, é uma consagração maior, mas é graça, porque só respondendo a esse chamado é que aquela pessoa, é que nós seremos felizes, é que nós seremos realizados. E não de outra forma, e não fazendo a minha vontade. De repente estamos querendo fazer a nossa vontade do nosso jeito. E hoje precisamos parar e pensar. Se Deus me chama a essa vida religiosa, que é a reflexão desse domingo, ou a uma vida consagrada em uma comunidade, na igreja, como um celibatário, uma celibatária, responda, não relute, fala: Senhor, eis-me aqui, faça como Nossa Senhora. Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. E hoje, meu irmão, minha irmã, eu te convido a refletir sobre o seu chamado, a sua vocação, como você tem vivido. Será se você tem vivido o seu chamado? Será se você que está sendo chamado a uma vida religiosa, a uma vida consagrada, a uma dedicação maior a Deus? Será se você tem dado valor a isso? Será se você tem dado ouvido a esse chamado do Senhor? Então apresente agora a sua vida. Reze agora, você que é pai e mãe, reze pelos seus filhos. Às vezes uma religiosa vai sair da sua casa, um religioso vai sair da sua casa. Às vezes o seu filho ou a sua filha, eles estão sendo chamados a uma vida consagrada em uma comunidade, na igreja, como celibatário. Então não relute, você que é pai e mãe, forme o seu filho, conduza o seu filho à vontade de Deus, se essa é a vontade de Deus para a vida dele. E eu quero agora, Senhor, rezar por todos aqueles que estão nos ouvindo nessa hora, cada pai, cada mãe, cada família, Senhor. Dá-nos a graça nesse dia de hoje de vivermos bem o nosso chamado, de vivermos bem a nossa vocação, Senhor, porque só assim nós seremos felizes. E eu quero rezar por todos aqueles que estão tendo resistência em fazer a vontade de Deus, estão com medo em responder à vontade de Deus.
pelo que as pessoas falam, pelo que o mundo tem soprado na cabeça deles. Tira, Senhor, todo pensamento errado. Vem, Espírito Santo, nos conduzir. Vem, Espírito Santo, iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, neste dia, querer fazer com alegria e com fidelidade a vontade de Deus. Amém. Que Deus te abençoe, que abençoe a sua família. Envie esse vídeo para os seus, da sua família. Às vezes tem aquela pessoa que também está vivendo tudo isso, que precisa ouvir isso que você ouviu hoje, né? Envie esse vídeo para essa pessoa. Vamos evangelizar, não podemos perder tempo. Desde já, Deus te abençoe. Tenha um santo e abençoado dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.